Curitiba, o comentário de Cristiano Oliveira. Bom dia, Oliveira. Saudações, bom dia a todos. Uma quarta-feira que sucede um jogo do Grêmio mais uma vez insuficiente, mais uma vez medíocre, mais uma vez, aliás, medíocre não, abaixo da linha da mediocridade, mais uma vez covarde, muito em função das opções do seu treinador, Roger Machado, que é um técnico que vem se provando insuficiente para as pretensões históricas do Grêmio. Alguém dirá que o Grêmio está na Série B, isso é verdade, que o grupo do Grêmio não é maravilhoso, isso também é verdade, mas também é justo, correto, válido dizer que os adversários são piores do que o Grêmio, e o Grêmio não consegue vantagem contra esses adversários que são piores do que ele. O Grêmio pode terminar a rodada, por exemplo, na quarta posição, 2 times podem passar o Grêmio na rodada, e pode terminar a 11 pontos do Cruzeiro. 11 pontos atrás do Cruzeiro. Se eu pegar jogador a jogador de Grêmio e Cruzeiro, nós vamos chegar à conclusão, que pode ser surpreendente para alguns, para mim não, que o Grêmio é melhor que o Cruzeiro, individualmente falando. Só que o Cruzeiro tem uma coisa que o Grêmio não tem, um bom treinador. O Cruzeiro é bem treinado, o Grêmio não. E por conta dessa insuficiência do Roger, insuficiência de pensamento, insuficiência de estratégia, dessa falta de ousadia, dessa falta de atrevimento, dessa cautela excessiva, dessa prudência excessiva, o Grêmio vive imensas eu não diria, porque a Série B é fraquíssima, mas vive uma dificuldade que não precisava viver nesse seu caminho de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem a expulsão do Bitelo muito cedo, com 30 minutos, mudou o jogo? Eu diria que mudou. O Bitelo foi irresponsável, o Bitelo foi bem expulso, o Bitelo deu um golpe de taekwondo no pescoço do adversário, tinha que ser expulso mesmo. Mas no 11 contra 11 já não fazia um grande jogo o Grêmio. A expulsão do Bitelo foi a desculpa que o Roger precisava para estabelecer a retranca que ele tanto gosta. E eu já começo a partir para um outro raciocínio, que o Grêmio não joga esse futebol medíocre fora de casa por estratégia. O Grêmio ele não quer jogar assim. O Grêmio joga assim porque o Roger não tem competência para jogar de outro jeito. É a linha de raciocínio que eu começo a me identificar. O Grêmio joga desse jeito não porque ele quer. Não é uma estratégia. É por incapacidade do seu treinador de montar o time para jogar de uma outra forma. Ninguém quer o Grêmio dando show, o elenco do Grêmio é ruim, não tem condições de dar show. Ninguém quer o Grêmio dando espetáculo, o elenco do Grêmio é fraco, não tem condições de dar espetáculo. Mas mesmo fraco, ele é muito melhor que o da Chapecoense. Se pegar jogador a jogador, Grêmio e Chapecoense, daria, na disputa individual, 10-1 para o Grêmio. O único jogador da Chape que é melhor que o do Grêmio é o lateral direito. O Mailton é melhor que o Rodrigo Ferreira. De resto, todos os jogadores do Grêmio são melhores que os da Chapecoense. E o Grêmio ainda assim não saiu do 0-0. O segundo tempo o Grêmio só se defendeu, limitou-se de forma pequena a se defender. Finalizações, segundo tempo, 9-0 para a Chapecoense. E aí o Roger Machado na coletiva diz que não, o Grêmio buscou um equilíbrio defensivo para tentar garantir o resultado. Não houve equilíbrio defensivo. Há equilíbrio defensivo se você daqui a pouco opta por uma retranca e o adversário finaliza em um tempo 4 vezes. Tá bem, conseguiu se defender bem. Cedeu uma conclusão a cada 10 minutos. Ou se esses 9 chutes da Chape fossem todos de fora da área, os caras não conseguiram entrar na área, aí tudo bem, houve o equilíbrio. Mas não foi o que aconteceu. Mais uma vez o Grêmio evita de perder por sorte, incompetência do adversário. Gabriel Grando fez uma defesa no final que evitou a derrota do Grêmio. E o Grêmio, mais uma vez, volta para casa depois de um jogo ruim como visitante. E eu entro nessa linha de raciocínio. O Grêmio joga fora desse jeito não é por estratégia. É por incapacidade, por imperícia do seu treinador, Roger Machado. Então agora, nos próximos meses, teremos eleições presidenciais no Grêmio. O próximo presidente, que eu não sei se vai ser Alberto Guerra ou Dorico Roman, ele terá certamente muito trabalho para reformular o departamento de futebol, para reformular grupo de jogadores e para trocar a comissão técnica. O Grêmio voltando para a Série A do Brasileiro, ele não pode seguir com o Roger Machado. O Ferreirinha saiu machucado ontem. De novo, né? De novo, mais uma lesão do Ferreira. Dessa vez, tempo, posterior da coxa. Saiu com 15 minutos.
dessa vez posterior da coxa. Saiu machucado, Ferreira. Significa que mais umas 3, 4 partidas fora. Aí vai ter que ver agora se é grau 1, grau 2, grau 3. Como o próximo jogo daqui 10 dias, eu não sei se a recuperação for assim, imediata, acho que ele joga. Mas a gente tem o histórico do Ferreira, ele não é um cara de recuperações imediatas. O Ferreira é um cara que se machuca e fica um bom tempo fora. Essa última lesão dele deixou ele 3 meses fora. E é o nosso melhor atacante. O cara que pode fazer uma diferença ali, porque de outros ali, Biel, Jaderson e companhia, não dá O pra próprio esperar Guilherme, nada. que chegou agora e ontem jogou muito mal, né? O Guilherme ele não é solução, né, gente? O Os Guilherme caras me trazem apresentando como solução. O Guilherme, o próprio outro que está agora, que veio junto, foram 3 que vieram. Tassiano também, jogador. Não, o Guilherme, assim, ó, o Guilherme ele é melhor que o Janderson e que o Biel. Tá bem, E é só isso, sabe? Não é nada demais. Ontem ele jogou na dele, que é o lado esquerdo do campo, jogou para puxar contra-ataque e as coisas não funcionaram, não aconteceram. Roger cometeu erros ontem. O melhor jogador do Grêmio até o momento da expulsão do Bitelo era o Campas. Finalmente fazia bom jogo o Campas. Aí o que o Roger fez? Sacrifica o time e o Campas, tirando o Campas e mantendo o Diego Souza na frente. O que o Diego Souza vai te acrescentar no jogo com 1 a menos? Um jogo de 1 a menos em que a estratégia do Grêmio foi o contra-ataque. O que o Diego Souza vai ajudar no contra-ataque? Então, na real, tava com 2 a menos, né? Aquela questão mágica de que, de repente, o Diego Souza faz um gol. Bola parada, a bola na cabeça dele. E outro detalhe, talvez tenha levado em consideração, na bola defensiva. O Diego Souza é importante. O Roger disse defensiva. isso na entrevista. Bola alta na área. Na entrevista coletiva dele. Ele falou da bola aérea defensiva, que o Diego Souza podia ser uma peça importante. Mas aí só corrobora com o que a gente está dizendo, que um técnico que está pensando em não perder e não em ganhar, né? O Grêmio merece mais do que isso. O Grêmio se apequenou. Claro, o Grêmio se apequenou. Mas felizmente ainda nós estamos tendo atuações exuberantes do Jeromel, que está segurando a defesa. Esse é um absurdo. É impressionante o que está jogando. Esse é um absurdo. Agora o Grêmio tanto se apequenou que ontem nós rodamos no vestiário da Guaíba algumas vezes de forma repetida e repetimos de propósito 2 entrevistas que me chamaram a atenção depois do jogo, ali na saída do campo, tá? Depois o Roger falou aquelas coisas de sempre. Denis Abraão foi pro lado mais folclórico dele. Até cantar na Curitiba ele cantou ontem. Cantou uma música do molejo. Mas enfim, o Denis faz isso acho que de propósito. O Denis é um cara inteligente. Sim, ele faz para que a gente fale disso e não fale do contexto. Sim, então, diversionismo. Eu não vou entrar na rede dele, vou por outro lado. Mas ele é um cara inteligente. O Jeromel falou e valorizou o fato do Grêmio estar 15 jogos sem perder como a maior sequência invicta de um clube na Série B na década. Eu como gremista, tá? Eu não quero, Série B, né? eu como gremista, eu não quero nenhum recorde na Série B. Exatamente. Eu não quero nem o título. Exatamente. Eu só quero sair desse inferno. O título eu quero, mas não vai rolar. Não vai mas rolar é porque o título Cruzeiro o título que não me orgulha de ter não na soma, prateleira. não soma, né? Esse título. Não, mas já que tá, é melhor subir ganhando do que subir em quarto com as calças na mão. É melhor isso. E outra, só para fechar, Jurandir, foi a entrevista do Lucas Leiva. Exatamente isso aí que eu ia falar. A do Lucas Leiva, e ele deu talvez, certamente não foi a intenção dele, mas ele deu uma alfinetada no Roger, porque ele disse o seguinte, olha, que sirva de exemplo para nós, que sirva de aprendizado, o termo que ele usou, que sirva de aprendizado pra gente, da próxima vez que ficarmos com jogador a menos, tentar controlar o jogo um pouquinho também, né? Não ficar só na defensiva, porque senão pode não rolar. E o Lucas tem razão, é isso. Quantos jogos a gente vê que o clube fica com 1 a menos, mas nem representa que tem 1 a menos, que ele continua atacando, continua agredindo o adversário. O Inter, dia desses, tomou uma virada do Botafogo com 1 a menos, né? Tomou um 3-2, lembra do Botafogo com 1 a menos? Então, assim, fica mais difícil com 1 a menos? Claro que fica, não quero mudar a matemática e a lógica do futebol, claro que fica mais difícil com 1 a menos. Mas não quer dizer que fica impossível, né? O Homero Bellini Júnior, que foi candidato à presidência do Grêmio, tem serviços relevantes prestados ao clube, Oliveira, ontem ele fez uma crítica que me chamou a atenção, porque como eu não acompanhei o jogo, eu não tenho como avaliar isso. Ele disse que apenas um jogador foi, ao final do jogo, agradecer aos 4.000 gremistas que estavam no estádio, o Lucas Leiva, e que os demais não sabem avaliar a importância que tem o torcedor do Grêmio para a instituição, e que a ausência dessa saudação pós-jogo ao público por parte dos demais é uma falta de consciência da instituição onde eles estão. O Lucas Leiva, ele era de uma época
em que o Grêmio valorizava muito a sua torcida, né? Eu sei porque na época que o Lucas Leiva surgiu, eu não era da imprensa ainda, eu era o cara da arquibancada, eu ia nos jogos quando o Lucas Leiva e o Grêmio faziam isso. Naquele período de Série B, o Lucas surge na reta final daquela Série B 2005, no último quadrangular, ele estreia no jogo contra o Náutico em casa. Em 2006, quando ele é eleito o melhor jogador da Série A do brasileiro, mesmo com 19 anos na época, e depois em partes da Libertadores 2007, em que ele acaba indo depois da competição para o Liverpool. Ele era daquele momento, daquele time, daquela geração que valorizava muito o torcedor. O time e torcida jogavam juntos. É o que se reclama hoje, por exemplo, que a torcida não compra o barulho do time. Pois é, mas o time, ele se faz representar o torcedor? Não, também, né? A torcida do Grêmio é impressionante. Mesmo em Série B, ela tem uma paixão, um envolvimento. O último jogo que eu fui agora foi nesse fim de semana contra 43 mil. a Ponte Preta. O entusiasmo da torcida. Não parou de cantar o jogo inteiro. Foi algo lindo de ver. Tá? A torcida 43 mil merece ser pessoas. respeitada, assim. Pô, Torcida mais fiel 43, do Brasil. 43 mil pessoas num jogo de Série B. O estádio assim, todo azul. Que coisa linda, linda, linda. Isso emociona. Isso nos toca, sabe? Mas o torcedor, ele fica por um outro lado, um pouco apreensivo, porque o time ganhou com um gol de diferença, num cenário todo favorável, e com as calças na mão. Ele não jogou nada contra a Ponte, né? Não E jogou a nada Ponte contra Preta é a um Ponte. time ruim. É o pior ataque da Série B, né? É ruim, é ruim. É um time Rebaixado no ruim. Paulista. Muito Rebaixado no fraco. Paulista, pior ataque da Série B, e o goleador da Ponte, que é o Luca, estava fora. E o Grêmio ainda assim pariu bigornas contra a Ponte Preta. Mas o torcedor, depois do jogo, se o Grêmio ganha, ele em geral aplaude, ele não quer saber da atuação. Então ele aplaudiu o Grêmio depois do jogo e tal. Ele vaiou o Roger Machado. Pois é, e o Porque Roger assim, ó, reclama que foi vaiado. Gente, não Roger não reclame de entendeu. vaia. Procure entender o que a vaia significa, por que Roger não estão te entendeu. vaiando, e procure consertar alguma coisa. Ele Não, reclamou de ter sido Reclamou de ser vaiado? vaiado, não Sim, reclame ele da disse que- vaia. ele disse que tem. Eu não sei se ele chegou a falar especificamente, mas ele disse que tem assim uma. Não chegou a ser uma campanha, ele usou um outro termo, uma perseguição, também não foi isso. Mas, enfim, que há um movimento contra ele, um movimento que às vezes pega pesado demais e tal. O Roger não entendeu o seguinte: ontem de novo ele botou o Thiago Santos. Dia desses, contra o Bahia, ele disse que não ficava à vontade de botar o Thiago Santos em casa porque a torcida vaiava, então ele botava fora. Não, Roger, tu não entendeu. A torcida não quer o Thiago Santos porque ela já viu o que tu não viu ainda. Exato. Que ele não serve. Que ele não serve. Mas o Roger tem uma... Teve um jogo na Arena, eu acho que foi quando o Sampaio Corrêa em casa, que ele abusou assim, ó. Ele entrou com o Thiago Santos e Diogo Barbosa. Num jogo no meio de um feriadão, sábado de manhã, com 30 mil pessoas no estádio. Se botar o Lucas Silva Num frio extraordinário. junto aí, sim, aí tá feito o circo, né? Aí ele, a torcida me vaiou. Mas claro que vaiou, queria o quê? Aplauso? O Roger não entendeu, cara. O Roger parece que ele faz para provocar algumas Não, coisas. eu tenho a sabe? impressão que o Roger ele tem uma espécie assim de personalidade vitimista, sabe? De se colocar em posição de vitimismo. E isso é uma coisa que pode ser alterada, pode ser mudado, sabe? Não procurar culpados fora de si mesmo. Na vida, a gente tem que procurar as razões, as culpas, os méritos no nosso comportamento e não colocá-los, expô-los para Bem o fora. oposto do Renato, né? Bem O o oposto do Renato, Renato, eu sou bom. Um pecava por um extremo e outro tem outro pecado pelo outro. E outra, o Roger, gente, vamos lá. O Roger é um ídolo do Grêmio. Sem dúvida. A torcida do Grêmio tem imenso respeito pelo Roger jogador. Tem imenso respeito até pelo Roger técnico, que fez um bom trabalho em 2015 e 2016. Ou seja, não é um cara que brotou de Marte agora, que a torcida não conhece, tá vaiando porque não conhece, não. A torcida do Grêmio já parte com o Roger de uma boa vontade, de um cara que foi ídolo e multicampeão como jogador. O Roger tá destruindo isso. 10 da manhã marca o sinal, temos que encerrar. Obrigado, Oliveira. Valeu, até às 11. Gostasse das nossas referências, a tua A personalidade? minha condição humorística, a minha do rock. Aquele espírito bem-humorado, aquela coisa. Eu acho que sim. Eu gosto de pessoas mal-humoradas, que as pessoas mal-humoradas são verdadeiras. Tá bom, meu coordenador. Obrigado, Oliveira. Amanhã ele volta para o encerramento do Agora.